Olha eu aqui de novo, Caio Oliveira, no Dica do Arquiteto, no Fica Dica Manoli, e olha só, eu tô com esse catálogo cheio de cores aqui, cheio de opções, porque hoje nós vamos falar sobre pintura e papel de parede. Vem comigo. Nos episódios anteriores nós já falamos sobre especificação de piso, especificação de móveis, e hoje é dia de falar sobre pintura e papel de parede, que são os acabamentos básicos das paredes. E aí, todo mundo eu acho que já se deparou com esse cara aqui, ó. Ele é esse leque maravilhoso de cores que você tem infinitas possibilidades. E aí a gente tem desde cores vibrantes a tons pastéis. Só que muita gente pega isso na mão e entra em desespero porque tem muita opção e o que eu faço, que cor eu escolho e tal. Primeira coisa, gente, é importante primeiro você ter uma linha de raciocínio para saber por onde começar, até porque você tem paletas separadas por tons, né? Então, se você já sabe mais ou menos qual é a combinação que você quer fazer para o seu ambiente, fica mais fácil de você encontrar a cor. Mas eu vou falar para vocês um segredo. Sabia que eu já tive que pagar tinta de cliente porque eu errei a escolha? Pois é, a gente é formado, estuda, faz várias vezes, mas esse cara aqui tem um detalhe que eu vou deixar agora, uma dica matadora para vocês, que é o seguinte: toda cor aqui ela é uma composição de várias outras cores. Então, se você conseguir ter a sensibilidade de perceber qual é o fundo que tem em cada uma das paletas, isso vai te ajudar a não errar. Caio, como assim? Que maluquice é essa que você está falando? Olha só, tem muitas paletas, principalmente nos tons cinzas, nos tons beges, que você vai começar a perceber nuances para azul, nuances para rosa, nuances para amarelo, e aí isso vai fazer você fazer uma escolha mais assertiva. Se você souber que caminho seguir, você não vai errar. Então, exemplo, Caio, eu quero pôr um cinza na minha parede. Cuidado, porque o cinza ele é composto por azul. Então, se você pegar uma paleta que tem muito tom de azul na mistura do cinza, a sua parede vai ficar azulada. Então, não é que a tinta veio errada ou que a mistura foi mal feita. A influência da luz em cima da cor base acaba interferindo no resultado final, então tem que ter muito cuidado. Eu brinquei não, né? Eu contei pra vocês aí que eu tive que pagar uma tinta e a história foi muito parecida. Eu tinha que escolher um bege e aí a gente acabou optando por um bege de uma paleta que tinha um fundo avermelhado, porque são tons de marrom e o marrom se faz com vermelho. E aí quando a gente colocou a luz, esse vermelho veio à tona. E adivinha o que aconteceu? Ficou rosa. Pois é, e aí aquilo que era para ser um bege se tornou um rosa. Então tem que tomar realmente muito cuidado na forma, né, de escolher e que momento escolher de cada paleta baseado no fundo dessa cor. Bom, o ponto mais importante é como combinar essa cor agora com aquilo tudo que nós já escolhemos antes, né? A gente já falou sobre o piso, já falou sobre o móvel. Se você não viu ainda, vai lá e vê os outros episódios, porque eles falam muita coisa importante aí sobre as escolhas. Porém, quando chega nessa parte aqui, ó, é importantíssimo você já ter definido o piso, já ter definido o móvel. Por quê? Porque aí aqui você pode brincar. Então, se você foi mais conservador no móvel, foi mais conservador no piso, aqui você consegue pegar uma cor um pouco mais vibrante. Tá muito em alta cores ligadas à natureza, então você consegue trabalhar tons de verde, tons de laranja, os rosas também, dependendo do tom do rosa, cai bem. Tá bem pouco em uso agora também os tons pastéis, né? Aquele rosinha bebê, azul bebê que se usava muito, hoje em dia tá bem fora. Hoje as cores mais fortes, mais fechadas inclusive, são as cores do momento. Então ouse nas cores, pegue as cores, inclusive aproveitando as cores mais para o fim das paletas, tá vendo? Ó, os tons de verde mais escuros, mais fechados. Evita esses verdinhos, porque isso daqui lembra consultório, lembra coisas que já não é mais usual. Então procura sempre cores com mais personalidade para chamar a atenção. Uma outra coisa importante sobre as tintas é, se você for escolher cores fortes, procure não colocar em paredes muito grandes, a não ser que de fato você queira chocar. Ou se você usar uma parede muito grande, aí a gente vai falar disso num outro episódio, você pode brincar um pouquinho com a decoração para quebrar um pouquinho essa cor e não deixá-la tão forte. Mas eu conto isso para vocês no próximo episódio.
E além das pinturas, obviamente, o que está extremamente alto é o uso do papel de parede. Pois é. O papel de parede, o que ele faz? Ah, pô, eu consigo substituir por cor. Consegue. Mas o papel de parede vem para trazer textura, para trazer sensações. Pois é. E aí a gente tem uma infinidade de opções de papel de parede. E aí a gente tem do geométrico até texturas mais básicas, texturas de tecido, a gente tem bordados, a gente tem cimento, concreto, mármore, madeira. O que você imaginar de textura hoje você consegue encontrar no papel de parede. Pois é. Caio, mas como eu escolho o meu papel de parede? Essa eu acho que é a pergunta mais difícil. E vou falar uma coisa para você. Se você ainda não comprou papel de parede na sua vida, saiba que esse é o dia que você tem que reservar mais horas dentro de uma loja, porque você vira folhas de alvos e alvos e alvos. Mas tem uma coisa que é muito legal com papel de parede, que é quando você encontrar o papel de parede, você vai se apaixonar por ele e não adianta você ver mais 30 álbuns, porque vai ser aquele, te garanto. E a composição do papel de parede, obviamente, depende das outras escolhas, né? Então, se você já definiu lá no piso, no móvel, na pintura, o que você vai fazer? Ah, vou seguir uma linha mais rústica, vou seguir uma linha mais clean, uma linha mais elegante. E é nesse caminho que você precisa ir. E aí, mesmo que você, de repente, na tinta tenha colocado uma cor numa parede, dá para fazer uma composição numa paleta parecida, numa paleta oposta, com papéis de parede. É claro que papéis muito desenhados, quando eu tenho muitas informações já nos elementos anteriores, fica um pouco pesado o ambiente. Então, óbvio, você tem que definir que caminho você quer. Mas o que é bacana é que aqui, por exemplo, eu separei alguns papéis para poder mostrar para vocês mais ou menos o que é possível. Então, eu tenho desde texturas de pele, eu tenho papéis geométricos, eu tenho folhagens, tenho texturas mais básicas que apenas trazem cor para o papel. E aí tem uma outra dica muito legal sobre papel de parede, é que a maioria dos álbuns, eles definem uma textura e um desenho, e tem variações de cores dessa mesma textura e desse mesmo desenho. Então, se você for para uma linha geométrica, por exemplo, provavelmente dentro desse mesmo álbum você vai encontrar variações de tonalidade desse desenho para que você consiga compor com a cor que você definiu antes, ou até mesmo com as cores dos móveis. Chegamos até aqui já com o ambiente praticamente pronto, ou seja, a gente já tem piso, já tem móvel, já tem a cor das paredes e, se você optar, tem o detalhe também que pode ser feito com o papel de parede. Lembrando que essas combinações precisam seguir uma ordem, né? Não sai escolhendo tudo aleatoriamente, porque senão vai virar um carnaval. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sou Caio Oliveira, Dica do Arquiteto no Fica a Dica Manoli, e espero você no próximo episódio.